X. O número da nossa lição e o título é Perigos Sutis. É uma carta de Paulo, foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. Emmanuel diz assim: a recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representam sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletos de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagem dos círculos humanos, nem instrumentos físicos, supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades antigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados, que se comunicam, e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Faz uma chamada aqui para nós da idolatria, né? Perigos sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Então ele já está fazendo, não se faz por idólatras, ou seja, não se transforme em idólatras, né? Não adquira ídolos. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, ou seja, ela está atualizada, a mensagem até hoje. E nós podemos utilizar essa compreensão, aplicar essa mensagem sempre, nos serviços de ascensão religiosa do mundo, em qualquer religião. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Então, vamos evitar a idolatria. E como, né? Suas manifestações sempre representam sérios perigos para a vida espiritual. Então, a gente evita a idolatria porque é um perigo para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. Aí nós vamos ver não só crenças antigas, mas muitas vezes crenças que chegaram no nosso continente, muitas vezes são novas para nós, antigas para os povos de onde vieram, de origem, e também estão repletos de cultos exteriores e de ídolos mortos, né? As crenças antigas
Então, por isso que eles estão falando que as crenças permanecem assim, né? Repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. Há uma coisa muito interessante, é que o espiritismo, a gente coloca os quadros aqui atrás, Kardec, Chico Xavier, mas na verdade não é para cultuá-lo, né? Não é para homenageá-lo, mas para manter-nos uma lembrança de onde veio esses conceitos, quem os citou, quem os comentou, quem os ensinou, mas não na intenção de reverenciá-los. Não existe oferta alguma feita a eles, né? É mais uma lembrança nossa. E muitas vezes a ideia é tentar evitar com essas imagens a mistura do espiritismo com o espiritualismo. Então, quando alguém assiste o nosso programa, ou um programa espírita, é natural que a gente tente mostrar Kardec, mostrar Chico Xavier, né, Joana de Ângeles, personagens que eram espíritas, para que a pessoa, se ainda não percebeu, né, do que estamos falando, olhando, quem sabe, para o fundo do nosso cenário, vai enxergar imagens que se dizem respeito ao espiritismo e não ao espiritualismo, que há uma enorme diferença entre um e o outro. Quando nós não estudamos o espiritismo, até parece que eles são muito parecidos, mas não são. Existe uma diferença enorme entre um e o outro, tá? Então, o Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Vamos lá. Aqui o próprio Emmanuel já está dizendo que o Consolador já foi enviado e que já está vigiando. Então, existem algumas teorias espíritas mesmo, né? Alguns espíritas que ficam dizendo: o Consolador é quem? É Jesus? Não é Jesus? É o Espírito Santo? Aquelas coisas que ficam... Não, o Consolador é o conhecimento espírita. É ele que irá reparar os erros e nos fazer lembrar daquilo que foi esquecido durante séculos, né? Por política, propositalmente, intencionalmente, para que algumas religiões tomassem uma proporção maior. Então vem o cristianismo redivivo, ou seja, que resgata aquilo que foi escondido ou modificado ou adaptado para proteger ou manter hábitos que não eram cristãos até hoje. Então, agora vem o chamado Consolador. E só o Consolador é o conhecimento espírita. É ele que nos faz entender que o que é certo, o que é errado, o que não foi dito, o que não foi ensinado, do que foi nos ensinado. E aqui, ó, a prova está mais uma vez o Emmanuel firmando Alguns espíritos dizem até assim: o Consolador ainda não veio. Não, aqui está bem claro, ó, o Consolador enviado ao mundo, não que virá ao mundo, enviado, já está, na venerável missão espírita, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Por isso nós não temos imagens, não temos culto, não utilizamos vestes especiais, não utilizamos talismã algum, né? Não existe absolutamente nada material que seja colocado
entre nós e Deus. Não, absolutamente nada. O Espiritismo retira tudo isso. Nem a forma como você fica a orar, se é sentado, ajoelhado, ou deitado, né? Ou ora para cima, ou fecha a mão, ou faz com a mão aberta, não importa, tá? Então, entre você e o Deus do Espiritismo é o que está dentro da nossa consciência, no nosso coração e fora, mas quando falamos com ele está em nós. Então, aqui fora pouco importa a roupa que você veste, a cor que você veste, tem talismã, não tem talismã, está sentado, está deitado, fala baixo, não fala, só pensa, é decorado, não é decorado, tudo que importa, tá bom? Se tem uma imagem, se não tem uma imagem, tudo isso é mais para nós. Então ele está falando bem claro, aqui e acolá, seguindo o texto, aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Mas combater em nós, não combater nos outros. Ele não está falando, vai lá, espíritas, vai lá, cristão, e começa a destruir tudo, bater em tudo, falar mal. Não. Surge aqui e acolá, surgem pruridos de adoração. Nós mesmos, sem essa vigilância, de repente nós já estamos criando uma prática de adoração. E essa prática de adoração, ela geralmente é externa. Geralmente, sei lá, um ritual. Nós somos muito de rotina, né? E acaba que eu me apego a uma rotina para entrar em contato com Deus. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Por que, Guto? Principalmente se esta rotina ela necessita de algo material. Porque do outro lado, quando nós morrermos, não terá esse objeto, essa roupa, essa imagem, sei lá o que você se apegou. Lá do outro lado você é espírito, e no mundo espiritual não existe a indústria que produz esses objetos para vender aos interessados. Então, ou você aprende a entrar em contato com Deus em silêncio, entrando no seu quarto, como Jesus nos ensinou, ou seja, e em silêncio falar com o Pai, e Ele vai saber o que se passa no fundo do seu coração, ou então você vai estar com um problema. Você vai ser uma alma, por exemplo, se você acredita piamente, só consegue entrar em contato com Deus indo até frente de uma imagem, ajoelhando de frente dela, você vai ficar presa a esses locais que tem essa imagem, para que ali você consiga fazer sua oração. Mas não era necessário você estar lá, é você que está se obrigando lá se encontrar, tá? Então pense bem nisso. Enquanto que se você fizer essa oração, aprender a falar com Deus no seu íntimo, na sua consciência, você está livre, pode fazer isso em qualquer lugar. Bom, e aí ele fala que a gente tem que ficar sempre de olho, olha, hoje em dia é uma coisa muito, muito comum, né? Você está passando por alguma situação, você mesmo vai às vezes na internet também está vendo, alguém tem uma receitinha, né? Aquela receitinha de uma oração, uma receitinha de um não sei o quê. Olha, Deus é espírito, Deus é amor. Entenda isso. Não há nada deste mundo para ser dado a Ele que não foi Ele que criou. Até o que o homem criou, Ele deu as condições de criar. Então tudo pertence a Ele. Nada pode agradá-lo desse mundo. É como imagina que você tem um pai, que todo o dinheiro que você tem veio da mesada do seu pai. Qual é o presente que você pode dar ao seu pai que não foi comprado pela própria mesada, que é o dinheiro do teu pai? Não tem jeito. O que ele quer então? O nosso coração. Porque ele nos criou, mas o nosso coração ainda não é dele até que nós o entreguemos ao Senhor. E isso depende da nossa vontade, do nosso livre arbítrio. É isso que ele quer. Então,
Seja bem-vinda a Beth, Maíra, seja bem-vinda. Não mais imagens. Agora ele está falando assim, ó. Esses pruridos de adoração hoje em dia, não mais imagem dos círculos humanos, quadros que nós estamos colocando, estátuas, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais. Nem mais aqueles instrumentos que a gente tinha. Olha, isso aqui é bento, não é bento, isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui é mágico, isso aqui tem um poder, essa imagem é mais poderosa que aquela, etc, etc, etc. Não, hoje ele está falando assim, olha, isso já está até batido demais, né? Agora ele está falando assim, ó, agora a gente tem que tomar cuidado com entidades amigas e médiuns terrenos, para espírita, né? Que a inconsciência alheia vai entronizando, vai colocando, vai colocando num pedestal, num trono, interiorizando em um trono, num pedestal, inadvertidamente, no altar frágil de honrarias fantasiosas. Quer dizer, vai criando, vai endeusando, vai idolatrando determinados médiuns ou entidades amigas. Entidades amigas, espíritos amigos. Ou médiuns, aqui ele está falando de médiuns encarnados e entidades amigas. Como eu vou idolatrar uma entidade amiga? Muitas vezes eu tenho contato com entidades espirituais. E aí pode ser um preto velho, um caboclo, qualquer entidade. Entidade é espírito. É uma pessoa que morreu, desencarnou. Ela se transforma em uma entidade. E aí, por ela ficar me ajudando, eu começo a endeusá-la. Aí eu quero a imagem dela, às vezes não tem a foto dela, quero saber quem é, quero isso, quero aquilo. No momento, nós temos uma gratidão, mas num outro determinado momento passa a ser adoração. Aí eu quero saber como que é, se é alto, se é baixo, se é magro, se não é isso. Aí eu quero uma imagem, se não tem, eu quero pintar. Se alguém falar, aquela estátua aparece, eu já quero comprar estátua. E aí eu começo nessa veneração, eu esqueço o conhecimento que eu tenho e passo a valer as verdades vindo daquela entidade amiga. Então, ele fala que nós temos que tomar cuidado com isso. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. Ou seja, muitas vezes aquele trabalhador dedicado, que lê muito, que estuda muito, está trabalhando para nada, para uma direção que não vai levar ele a nada, né? Mas foi o guia, o benfeitor que pediu, que mandou, que falou. Mas analisa, né? Qual é a diferença de um benfeitor e você? Bom, a hierarquia da evolução. Mas você hoje teria como comprovar a hierarquia evolutiva de alguma entidade? Hoje, se nós fôssemos comprovar a evolução de uma pessoa, nós temos como? Não temos. Então, existe uma desconfiança natural dentro de nós. É natural. É uma maneira de nos autoproteger do equívoco. Muitas vezes a entidade está equivocada, está enganada. E nos leva a esse engano, porque a gente confia muito nela. Ela se enganou e nós vamos todo mundo. A mensagem do Cristo. Cego conduzindo cego, ambos no precipício. Então eu tenho que estar, não importa de quem venha, em nome de quem venha uma mensagem, eu tenho que analisar
se tem lógica, se tem sentido, se está condizente com os ensinamentos de Jesus, e nós espíritas, se está condizente com os ensinamentos de Kardec, com a codificação espírita. Ponto final. Não está condizente. Porque aqui entra um ponto que muitos espíritas citam, principalmente quando começa a estudar muito. E quando não se fala nada no assunto, né? Algum momento, alguma entidade, algum benfeitor falou algo e que no espiritismo, na doutrina espírita, não toca nesse assunto. E agora? Bom, você vai avaliar se aquilo, os dois lados da moeda, se for daquela forma que está falando, se vai combater o espiritismo. Não combateu, você que sabe se você vai acreditar ou não, se vai achar que é dessa forma, ou se é a maneira como ele está interpretando aquilo que ele tem por experiência. No que você pensar, não combate, é melhor ficar com Kardec. Dá um tempo para essa teoria, para ver se ela evolui, se aparece em outros médios, se aparece em outros livros. Aí você vai aceitando gradativamente, já que na doutrina não aparece nada. Tá bom? Bom, pelo menos é o que nos diz o próprio Kardec. É melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então nós temos que ser cautelosos. Benfeitor algum fica chateado quando você analisa as mensagens dele, duvida das mensagens. Não, é tranquilo, tá? Para que a gente não venha cair em despenhadeiros da inutilidade. Ou seja, aquele grande trabalhador, aquele médium ou outros trabalhadores da doutrina espírita, com todo potencial, fica às vezes rodando e se perdendo em cultuar ou fazer idolatria sem menor sentido. E poderia estar ofertando do seu coração muito mais, mas não faz porque fica preso dentro das idolatrias. Aí ele diz assim: as homenagens, continuando o texto, as homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Se eu pego um médium, né, ele é dedicado, mas ele é inexperiente, começa a elogiar, fazer isso, falar aquilo, isso acaba perturbando o médium. E ele perturbado. E as pessoas também, no meio dessa homenagem, gente, nós seres humanos temos uma coisa chamada consciência. Não importa se é para mim ou se não é. Se eu sei que não mereço, eu sei que eu não mereço, né? Eu sei. Não adianta. Mesmo a pessoa, mas a pessoa é orgulhosa e vaidosa, o orgulho e a vaidade não ludibria essa pessoa. Não ludibria. Ela sabe que não merece, mas ela pensa que ninguém sabe o que ela sabe, que não merece. A vaidade e o orgulho faz ela aceitar e entrar nesse personagem que o mundo, que o povo quer que ela seja. Ela aceita, mas ela sabe que não é verdadeiro aquilo, certo? Sabe completamente. Então, a nossa consciência e se a nossa consciência sabe, a consciência de todos nós está desperta. Quando eu homenageio uma pessoa além do que ela merece, gera uma atmosfera. Imagina, eu tô diante de 20 pessoas. Aí eu vou dar uma homenagem a essa pessoa pelo trabalho dela, mediúnico, e as pessoas que estão assistindo ali não
ou às vezes entender, conhecer o médico, não entende por que aquilo está acontecendo. Percebe muitas vezes que está a mais, né? E essa confusão, essa dúvida, essa não aceitação inconsciente gera uma atmosfera difícil. Além do médium, que também se situa com essa atmosfera de que ele já está começando a receber algo que não lhe pertence. E agora, então, isso já vai criar uma atmosfera psíquica que dificulta até os benfeitores entrarem no processo de comunicação. Aí quem vai se aproveitar disso? Os espíritos enganadores, os embusteiros, porque eles vão se aproveitar dessa atmosfera e vão assediar o médium. O médium às vezes nem vai perceber que ele está super endeusado, vaidado com os elogios, com as honrarias, e vai começar daqui por diante dar seguimento às orientações que vierem dos espíritos zombeteiros. Ficou obsediado, e o grupo todo. Então ele fala bem assim: homenagens inoportunas. Eu digo que são raras homenagens oportunas, tá? É muito raro mesmo. O médico tem que colocar-se no lugar dele. Ele é um medianeiro. Acabou. Ah, mas é a dedicação dele e tudo. Olha, parabéns e tal. Acabou. Não invaideça, não cutuque onça com vara curta. Todos nós, seres humanos, e médium não deixa de ser humano, temos vaidade, temos ego. Se começar a cutucar muito, pode ser que ele não dá conta. Então, não vamos cutucar as pessoas. Ninguém se esqueça da condição de... Continuando. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam. Então ele está falando primeiro aqui, ó, não esquece que só porque o mensageiro, um espírito da comunicação, ele é evoluído. Gente, nós podemos dar comunicação a qualquer espírito. Muitas religiões acreditam que não, só o Espírito Santo se comunica. Outros acreditam que só Jesus se comunica, anjos se comunicam. Não, gente, tudo se comunica. Mediunidade é medianeiro. Comunica qualquer espírito de qualquer escala. E de uma vez ele comunicando, ele pode dar o nome que ele quiser. Ué. Então, aqui, ó. Todos, inclusive os espíritos que se comunicam, eles também não são perfeitos. Tá? Então ele está falando assim, ó, mensageiros desencarnados que se comunicam, que está num aperfeiçoamento relativo. E do quadro de necessidades imediatas da vida do medianeiro humano, o médium. Então, ó, existem duas coisas aqui, que os comunicantes, os espíritos que se comunicam através do médium, também estão em evolução, podem ser mais evoluídos, mas estão também em evolução. E do medianeiro, que é o médium, que também está em sua evolução e mais ainda em necessidades imediatas da vida. Ainda está sofrendo a prova da matéria. Então, calma, que a gente tem que parar de idolatrar. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada espírito os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremo-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. E aqui ele está dizendo então, olha, vamos combater esse ídolo em nós, porque nós não podemos, vamos supor que Chico Xavier, o que aconteceu? Hoje é muito confuso falar da imagem de Chico Xavier no que está se tornando no meio espiritualismo. Enquanto Chico estava vivo, pronto,
Ninguém quase comentava dele, só a doutrina espírita. Depois que ele morreu, nossa, todo mundo acredita nele. E aí colocam a imagem, a foto de Chico e mensagem que nunca foi dita pelo Chico. Passam, eu acho que essa coisa de explorar a imagem de uma pessoa após a morte é terrível, né? Enquanto ele era vivo, mal e mal se ouvia falar dele. Depois que ele morreu, virou uma febre, tá certo? Uma febre. Mesmo pessoas que hoje exploram a imagem dele para ganhar dinheiro próprio. E às vezes acontece, muitas vezes dentro do espiritismo, numa tentativa de idolatrá-lo. Hoje nós assistimos cada coisa e dizem que ele disse isso, que ele disse aquilo, que ele... Como você vai saber? Imagina que eu estou quase vivendo às custas da imagem de Chico Xavier. Imaginem isso agora, nesse momento hipotético. E aí então eu digo que Chico Xavier me contou isso que eu estou contando a vocês. Como eu vou saber? Como vocês vão saber que é verdade o que eu estou falando? Está escrito em algum livro? Não. Não, ele me contou. Aí eu estou contando para vocês. De um conto a conto aumenta um ponto. Isso é ditado popular. Então, essa história de que me contou, de que eu vi o Chico, de que eu ouvi falar do Chico, esquece. Esquece. O que Chico Xavier quis que nós soubéssemos está nos livros. O resto, esquece. Se não está por ele escrito ou assinado, não compete a ninguém falar em nome dele. Ele não deixou isso a ninguém. É importante a gente começar a crescer também, né? Olha, isso que você está falando é Divaldo. Divaldo está até há pouco tempo antes de morrer, que não faz tanto tempo que ele desencarnou, ele já estava até sendo combatido, tinha site falando mal dele, xingando porque ele havia se posicionado contra o PT, contra o comunismo, e aí estava uma fé, todo mundo brigando contra ele. Agora que ele morreu, todo mundo começa a falar dele. Aí um tal de Divaldo deixou isso, Divaldo falou para mim, Divaldo me contou uma noite, Divaldo me contou numa tarde. Se contou ou não contou, não nos interessa. Tá certo? Por quê? Deixou escrito? Não. Está em algum livro? Não. Então ele não queria que a gente soubesse. Pronto. Não é importante. Porque eu não acredito que um missionário com tamanha importância e tamanha seriedade deixaria conhecimentos importantíssimos sem ser divulgado por eles próprios. Para que um João Ninguém, que anda do lado dele, que conhece ele, viesse divulgar depois da morte dele. Nós temos livros de Joana de Ângeles, dita por Divaldo Franco, escrito por Divaldo Franco, obras póstumas, mas foi escrita por Divaldo, deixado lá. Então muitas pessoas dizem, eu peguei alguns escritas. Não, Divaldo deixou preparado para fazer o livro. É diferente, não pegou rascunho de Divaldo e depois disse, tá aqui, descobri tal, ele rascunhou isso aqui, mas não divulgou, né? Então não era para ser dito, não queria se envolver nesses assuntos. É dessa maneira que a gente trata. Por quê? Porque senão, olha, no meio desse disse, não disse, já ouvi de tudo. Já ouvimos de tudo. Então vamos combater em nós os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo um amplo recurso da lei de cooperação. Para isso, coopere. Lei de cooperação é assim. Não cabe a mim aí fala mal do fulano para tirar o trabalho que ele está fazendo na internet. Mesmo que ele está fazendo o trabalho errado, ele está mentindo, falando errado. Não. Se eu fizer isso, eu tenho que cooperar, tá? Então, como que eu vou cooperar? Com a verdade. Eu não estou querendo combater a falsidade, a mentira. Então, ele está falando, olha, amplos recursos de cooperação. Cooperação. Então, com o quê? Com o seu propósito. Eu quero
lutar, eu quero hoje fortalecer a verdade. Então coopere com a verdade. Como que eu vou fazer para cooperar com a verdade? No mínimo divulgando verdade. No mínimo fazendo as pessoas conhecerem a verdade. Ao invés de eu ficar apenas combatendo a mentira. Porque enquanto você combate a mentira, surge, quando você combate um local, 500 outros. Porque somos nós que gostamos da fofoca, da mentira, né? Então não adianta fazer isso. Deixa a mentira e foca a verdade. Dessa forma, o público pode escolher. Nós somos livre-arbítrio. Ah, mas se escolher a mentira, não se preocupa. A sua parte está feita. Coopere. Sempre, os Espíritos sempre nos dizem assim, a cooperação é a coisa mais importante que existe. Para lutar, para trabalhar para o bem. E, consequentemente, contra o mal. Então, não é tirar a palavra lutar. A gente não luta contra o mal. A gente trabalha para o bem. E, consequentemente, não trabalha para o mal. É a luta que a gente faz. Omisso para não fazer mal. Bom, é assim que a gente faz. E aí, atire-se, ele está dizendo, ao esforço próprio, com sincero devotamento à tarefa. E lembremos-nos, todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituiria o tema central. Não se deixe perder em tentar. Ninguém pode se deixe ser famoso por seguir o Cristo. Óbvio que a fama pode acontecer, mas lembre-se que o seu trabalho, a sua mensagem tem que ser muito maior do que sua imagem. Se não for, você está errado, tá certo? Lembre-se, quando você começou, você não era ninguém. Chico Xavier é Chico Xavier, mas o trabalho que esse homem fez, e até hoje está vivo nos livros, é muito maior do que ele. Um trabalho na terra. O espírito dele pode ter sido, com certeza, mais evoluído que o trabalho dele. Mas ele não deixou enaltecer o espírito. Por isso que ele também nunca falou das suas reencarnações. E o próprio Chico nunca falou das reencarnações dele. Olha que interessante. Ele mostrava bem claro que ninguém tem nada a saber da vida dele, do Chico. É o que ele tem para passar, o trabalho, a obra de Valdo, do trabalho e da obra, né? Isso é importante, para não haver essa idolatria. Quanto mais desconhecido o medianeiro for para o público, enaltece mais seus trabalhos. Eu não tenho que conhecer de Chico Xavier, eu tenho que conhecer os livros de Chico Xavier. A missão dele era ensinar o que está nos livros, não era falar dele. Então, cuidado. Todas as vezes que a gente vemos um médium enaltecendo, as pessoas enaltecendo aquela pessoa, tomemos muito cuidado.